Pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo aqui à noite, eu não costumo gravar à noite, mas eu estava assistindo um podcast e me deparei com uma situação muito específica que eu preciso mostrar pra vocês. Eu já publiquei aqui pra vocês diversos vídeos falando a respeito daquele caso do Wilker Leão e o professor de História da África, toda aquela questão que envolve a doutrinação político-partidária com viés esquerdista dentro das faculdades públicas, principalmente nos cursos de humanas, e muitas pessoas comentaram que não existe esse tipo de doutrinação, que não existe doutrinação político-partidária nas salas de aulas, nas faculdades públicas, naqueles cursos de humanas, de ciências sociais, enfim. Muita gente bateu o pé falando que isso não existe, que isso é coisa da cabeça dos outros, que tudo isso não passa de uma grande invenção. Por isso que eu quero que vocês escutem esse podcast e esse relato dessa moça aqui a respeito dessa doutrinação político-partidária e o que ela passou na sala de aula na sua época de graduação. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque sim, existe doutrinação político-partidária de viés esquerdista nas faculdades públicas, principalmente naqueles cursos de humanas, como eu disse pra vocês, e isso precisa ser combatido de uma vez por todas. Mas antes de se combater esse tipo de prática, que é sim ilegal, se trata de uma finalidade de um ato administrativo viciado, porque sala de aula não é lugar de militância, não é lugar de palanque político, e sim de ensino técnico e ensino científico, é necessário identificar onde está essa doutrinação político-partidária para aí sim tomar as medidas judiciais ou até mesmo práticas para acabar com esse tipo de situação de uma vez por todas. Então assim, se você gosta desse tipo de assunto, por favor, se inscreva no canal, tá? Toda semana eu trago conteúdo jurídico para você e assine o sininho também para que você seja notificado sempre que houver a publicação de um outro vídeo. Deixe o seu like também se você gostar dessa publicação, porque isso faz com que o YouTube passe a indicar para você mais conteúdos vinculados a este, tá certo? Então vem assistir junto comigo um pedaço desse podcast que você vai entender meu ponto. Vamos lá, essas falas foram ditas no Redcast pela Ana Campanolo e o nome desse vídeo é Ana Campanolo encontrou a Red Pill, Redcast. Vamos assistir, presta atenção. E aí eu percebi que o choque realmente com os meus pares, com os meus colegas de faculdade, era com relação à libertinagem sexual, à liberdade sexual e ao aborto. Esse era o ponto fundamental. E aquilo me fez prestar atenção. Olha, talvez o feminismo não seja tanto sobre direitos civis e esses direitos sejam apenas ou uma cortina de fumaça ou uma bandeira falsa para uma motivação maior. Só que aos 18 anos eu era muito imatura, aliás, até hoje sou um pouco, mas eu fui melhorando com o tempo e quando eu entrei no mestrado é que eu tive prova cabal disso. Porque eu resolvi fazer um trabalho de mestrado feminista e o trabalho era baseado em fontes feministas. Eu me lembro que citava John Scott e Judith Butler, tinha a abordagem da perspectiva de gênero, que era inclusive a linha de pesquisa do meu trabalho, e pretendia investigar inquéritos policiais da comarca de Chapecó, porque quando você vai fazer um mestrado sempre tem que ser um recorte temporal, um recorte documental, enfim, é sempre uma coisa pequena. Então era uma análise de discurso feminista em inquéritos policiais da década de 70 e 80. E o trabalho era totalmente feminista. E aí, nesse momento, eu tive certeza que o feminismo não era sobre liberdade das mulheres ou qualquer coisa assim. Porque, embora o trabalho fosse feminista, o bicho pegou na sala de aula porque os professores descobriram através de denúncia dos meus colegas, os colegas me denunciaram porque eu era cristã. Então, nas minhas redes sociais, à época o Instagram não era tão importante, mas eu usava Facebook, YouTube, e eu era confessadamente evangélica. Aí você já tinha o seu canal? Já tinha, Vlogoteca, eu criei em 2013, junto com a época que eu entrei no mestrado. Entrei no mestrado também em 2013. O primeiro livro, inclusive, que nós resenhamos na Vlogoteca, hoje se chama Videoteca, se alguém quiser conhecer, tá tudo lá, nós resgatamos os vídeos antigos e republicamos, videoteca.com. Mas o primeiro livro que eu publiquei lá, a resenha, foi Maquiavel Pedagogo. E para a época, imagina, 2013, teve 80 mil visualizações. Então, assim, foi impactante, porque não existia esse nicho de esquerda, essa bolha de esquerda que tem hoje, né? De direita. Então, era justamente um trabalho que mostrava como o sistema educacional era aparelhado para inclinar os jovens a uma concepção de esquerda. E aí, Olha só o que ela falou. O sistema educacional é emparelhado para doutrinar os jovens para uma posição de esquerda. Ela percebeu isso dentro da universidade. Então, ela, como cristã, estava elaborando um material totalmente feminista, contrário às suas convicções, justamente para conseguir o título, fazendo isso só para ser aprovada mesmo, né? Contrário às suas convicções. E como ela disse, alguns alunos disseram para a professora que ela era conservadora, que ela era cristã, e aí começou toda a perseguição. Vai ouvindo. Nessa minha experiência pessoal, eu percebi. Eu me considerava uma mulher independente, até hoje eu sou financeiramente, eu sempre fui economicamente independente, etc, etc. E eu me considerava assim, porém, nada dessas
prerrogativas que eu cumpria me gabaritava para ser feminista. Eu continuava sendo xingada pela galera. Apesar de estar num mestrado de história, estudando, porque eu não concordava, eu falava mal lá da Simone de Beauvoir, que eu acho que ela é uma assediadora de menores, ela e o Jean-Paul Sartre, etc. Então, resumindo, a minha experiência me colocou nesse caminho. Me obrigaram a ser antifeminista. Eu não gosto dessas coisas, anti alguma coisa, né? Porque parece que você organiza a sua vida em função de negar algo. E não é legal, né? O certo seria nós organizarmos a nossa vida em torno de princípios e valores que a gente quer construir. Mas acabou ficando essa pecha aí de antifeminista, e agora eu adotei e uso nos livros, na apresentação biográfica e tudo mais, porque eu fui empurrada a ser adversária do feminismo. A priori, se ninguém tivesse me impedido de nada, hoje vocês estariam lendo um trabalho, uma dissertação de mestrado feminista publicado por Ana Campanholo. Eu ia publicar o trabalho. Era a única maneira de conseguir o título. Olha só, então ela ia publicar para conseguir o título e foi impedida de publicar, mesmo sendo um material de viés esquerdista, contrário às convicções dela, né? Porque ela queria só o título ali mesmo. Como a grande maioria esmagadora dos alunos do ensino superior querem só o título mesmo e seguirem para o mercado de trabalho. Então ela guardou as suas convicções, fez um trabalho contrário às suas convicções, mas como todos da faculdade sabiam que ela era conservadora, começaram a boicotá-la. Olha só se isso não é claramente uma doutrinação político-partidária de viés esquerdista dentro da universidade. Vai ouvindo, você vai ver que piora um pouco. Não existia uma orientadora ou uma linha de pesquisa naquele mestrado, eu diria até naquela universidade pública, que fosse conservadora. E te tiraram isso? Tiraram, né? Então não existia ali naquela faculdade nenhuma linha de estudo e você não poderia nem apresentar uma linha de estudo que não fosse o esquerdismo. Olha só se isso não é doutrinação político-partidária. Se isso daqui não é doutrinação político-partidária, eu não sei o que é não. E outro detalhe, eu já comentei com vocês a respeito da liberdade de cátedra e a doutrinação político-partidária que acontece nas faculdades públicas do nosso país, principalmente nos cursos de humanas. Eu já conversei com vocês a respeito dessa diferenciação. Tem vídeo aqui no canal. Se você ainda tem dúvida, corre lá e assista. Mas enfim, vamos continuar com esse vídeo aqui. E a professora me humilhou na sala de aula, processei a professora, foram 3 processos ao todo, um que eu movi contra ela e 2 que ela moveu contra mim. Eu perdi 1 e ganhei 2. Ela, inclusive, teve que pagar os honorários sucumbenciais para o meu advogado, que é o Dr. Gastão da Rosa Filho. É um excelente criminalista, então se você precisar de um advogado, já saiba. Eu sei quem ele é. É o que defendeu o André Aranha. Aranha contra a fake news da Mari Ferrer, exatamente. Ferrer, Então, a minha professora feminista teve que pagar os honorários sucumbenciais ao Dr. Gastão da Rosa e ele... Eu tenho certeza disso, me falou que faria isso, doou esse dinheiro aí pra algum lugar, ele disse que ia fazer doação pra luta anti-aborto, sei lá. Doutor Gastão é muito rico, não precisa de dinheiro, né? Então, eu ganhei os 2 processos onde ela tentou dizer que eu havia difamado, caluniado com relação a tê-la enfrentado na justiça. E o juiz entendeu no meu primeiro processo, onde eu... Olha só, vocês que estão esperando aí o resultado dos processos do Wilker Leão, essa história já aconteceu, tá? Aconteceu no passado processos também envolvendo a moça aqui, Ana Campanolo, e a sua professora esquerdista, como ela mesma afirma aqui. E dos 3 processos que foram movidos, ela perdeu 1 e ganhou 2, então ela saiu no positivo nesse caso. Será que essa história vai se repetir também no caso do Wilker Leão? Vamos aguardar com calma esse caso do Wilker Leão, porque o caso dele é um pouco mais sério, teve uma repercussão um pouco maior. E isso pode fazer toda a diferença no veredito. Então vamos lá, quando sair a decisão no caso do Wilker Leão, eu vou trazer aqui para discutir com vocês. Eu anexei provas documentais e também prova fonográfica, e agora eu vou abrir um parênteses para quem está nos assistindo. Você não precisa da autorização do seu professor para filmá-lo. Você precisa da autorização e você não pode, na verdade, pegar uma aula do seu professor e... digamos assim, se beneficiar, tentar vender aquele conteúdo intelectual, a imagem do professor, se beneficiar de alguma forma. Mas você tem todo o direito de realizar gravação ambiente. Vamos lá, gente. Lembra que eu expliquei pra vocês? Muitas pessoas comentaram, não pode gravar o professor sem autorização, é proibido gravar, é ilegal gravar. Gente, isso não existe. Você pode gravar sim. E o meu conselho pra você que é aluno, principalmente de universidades públicas e principalmente nos cursos de humanas, meu conselho pra você é grave tudo. Lógico que você não vai sair publicando na internet igual o Wilker fez, né? Você vai ter problemas seríssimos se você fizer isso, não te aconselho jamais. Mas a gravação é um direito seu, grave tudo. E pelo jeito ela só conseguiu ganhar os processos que a professora moveu contra ela, porque ela tinha a prova gravotécnica ali em mãos, né? Então eu te aconselho, grave tudo. E mesmo nas escolas públicas, tá? Do ensino básico, eu sei que foi proibido ali a entrada de aparelhos celulares, mas é importante que você tenha alguma forma, algum meio de fazer a gravação do que acontece dentro da sua sala de aula, porque
Porque se houver uma atitude criminosa ou um ato ilícito praticado pelo professor ou qualquer servidor daquela instituição, você tem o direito de levar esse comunicado, essa informação às autoridades para apuração e responsabilização daqueles que cometeram esses atos ou essas práticas ilícitas. Então sim, você tem que gravar, você deve gravar. E não existe essa história de que só pode haver a gravação por meio da autorização. Não, gente, a divulgação, a publicação exige autorização. A gravação não. Grave tudo. É isso que ela está dizendo aqui agora. Se proteger, vamos supor, eu vim aqui para gravar esse podcast com você, vamos supor que você me oferecesse propina ou eu te oferecesse propina. Qualquer um de nós poderia estar usando seu celular para fazer uma gravação do ambiente e depois usar no processo. E o STF reconhece a prova fonográfica. Exato. Então, teve uma discussão gigante sobre isso, porque eu anexei no processo contra a minha professora uma gravação ambiente, eu gravei com o meu celular, de uma humilhação que eu sofri em sala de aula. E até hoje se discute, nesse momento está sendo debatido no Congresso, a proibição ou não do uso de aparelho celular dentro da sala de aula. E se proibirem um aparelho celular, não tem problema, você pode comprar um gravador no camelô e botar na sua mochila. Exato, foi proibido, né, porque esse podcast aqui, ele foi gravado há 3 meses atrás, ainda no meio daquela discussão toda, mas a lei já foi publicada e proibiram definitivamente os celulares na sala de aula do ensino básico. Mas como ela informou que basta você comprar um gravador mequetrefe aí pra se proteger, você tem que se resguardar, porque tem muitas pessoas usando de uma posição de autoridade no serviço público pra cometer atos ilícitos. Digo, atos ilícitos administrativos e atos criminosos também. Você tem que se proteger frente a essas pessoas, porque no final das contas, todo ato administrativo tem presunção de legitimidade. Então, se for levar em consideração a sua palavra contra a palavra do professor ou algum servidor em uma posição de autoridade, vai valer a palavra do professor. Mas se você tem a prova em mãos, aí não. Aí a história muda. Então, isso faz com que você se resguarde. Eu também trago o mesmo conselho que a Ana Campanolo trouxe nesse vídeo. Grave tudo. Exatamente tudo. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Você tem o direito de gravar qualquer coisa, seja uma consulta médica, seja quando você vai colocar uma carta no correio. Quem nunca foi desaforado nos correios, né? Ou teve um problema nos correios, você pode gravar o atendimento dos correios, você pode gravar o atendimento do aquele pessoal que vai na sua casa lá para ver se tem dengue, você pode gravar, botar seu celular no bolso, gravar, porque alguma coisa errada pode acontecer ali, né? Então, você tem o direito de gravar, fazer uma gravação ambiente. E o juiz aceitou a minha prova fonográfica, não houve contestação, inclusive da própria ré do processo, né? A professora que eu processei, em dizer que a gravação era falsa, nem em negar que ela havia feito aquelas coisas ali. A discussão foi outra, mas ninguém teve coragem de negar que aquilo aconteceu. E o juiz aceitou as provas, mas infelizmente eu discordo da decisão do judiciário e acho que isso pode acontecer de uma forma saudável e respeitosa. Caramba, então será que ela perdeu ainda mesmo? Diante disso, ela perdeu? Vamos ver. Eu discordo da decisão do Dr. André, que disse que eu assumi o risco de ser humilhada por ter as minhas convicções. Eu não acho que o professor pode humilhar o aluno. Meu Deus, que loucura, que decisão é essa, gente? Então ela assumiu uma posição dentro da faculdade pública, todo mundo sabe, até mesmo o Poder Judiciário como um todo sabe, que é um ambiente esquerdista. Ela assumiu uma posição de conservador e em razão disso ela assumiu o risco de ser humilhada. Isso legitima a humilhação por parte de alunos, servidores, professores? Decisão sem pé nem cabeça. Caberia recurso facilmente dessa decisão para levar essa discussão para o tribunal, sem dúvida alguma. Caramba. Né? Mas enfim, né? E que não... Mas a discussão parou... Começou na sala de aula porque viram o seu material na internet, falaram que você era conservadora e que você nem devia estar lá. Perfeitamente, eles disseram isso. Isso foi inclusive documentado. Mas e no dia aconteceu o quê? Quem que começou? É o seguinte, eu tive que apresentar um trabalho sobre por que São Tomás de Aquino era misógino. E eu me lembro que o professor Olavo de Carvalho, ele deu um conselho que eu não segui. Então aí você veja que você aprende com as suas burrices também. Ele deu um conselho, se você for para a universidade, você deve estudar mais do que seus professores e humilhá-los em sala de aula. Né? Se eles forem falar, por exemplo, o professor falava que constantemente que a Igreja Católica era misógina e fazia mal às mulheres. Ela propôs o tema de São Tomás de Aquino. Eu já chego lá. Então, eu deveria ter seguido o conselho do professor Olavo, que era enfrentar e humilhar os meus professores. Mas eu não tinha preparo suficiente para isso, eu não tinha estudado o tempo suficiente para conseguir fazer isso, e eu adotei uma postura subserviente, né? Ou seja, eu aceitei ser humilhada e pisada por aquela calhorda. Nunca faça isso na sua vida, mas enfim, eu aceitei, e aí foi uma merda, foi uma desgraça. Porque eu fiquei os 6 meses apresentando trabalhos e eu me comportava
intelectualmente como uma feminista. Se eu colocasse uma opinião conservadora em um artigo ou trabalho acadêmico, eu seria retalhada. Então, Isso é claramente o conceito de doutrinação. Então, ela tinha de ter uma visão obrigatoriamente esquerdista, feminista, para ela não ser massacrada ali na sala de aula. E isso é doutrinação político-partidária dentro da sala de aula, por meio das ferramentas do Estado. Então, o próprio Estado, por meio dos seus servidores, por meio dos seus professores, doutrinando os alunos dessa forma, né? Se ela coloca uma posição política diferente nos seus trabalhos, demonstrando o estudo técnico diante das suas convicções, ela é humilhada na sala de aula. É isso. Isso é doutrinação. Se você ainda não entendeu o que é doutrinação político-partidária na faculdade, nas universidades públicas, esse é o exemplo perfeito para que você entenda o que é. Eu apresentei naquele dia um trabalho chamado... era um trabalho sobre por que São Tomás de Aquino era misógino. Eu apresentei esse trabalho mostrando aos colegas por que São Tomás de Aquino era misógino, com considerações a respeito de como as mulheres menstruadas eram tratadas, onde elas eram enterradas, etc. E esse era um capítulo de um livro chamado Eunucos por Amor ao Reino, de uma ex-freira católica que virou feminista. E eu apresentei esse trabalho e em nenhum momento eu contestei ou a autoridade da professora ou a autoridade da autora do texto. Eu prostituí a minha inteligência ali, literalmente, e falei o que eles queriam ouvir. Isso não foi suicídio. Olha só o que ela fez. Ela prostituiu as suas convicções justamente para parecer bonitinha lá pra turma e ganhar seu título e passar ilesa na faculdade. E mesmo assim, pelo fato de conhecerem as convicções que ela tinha, pelo fato dela ser conservadora, dela ser cristã, mesmo assim ela foi avacalhada na sala de aula. Absurdo, absurdo mesmo. Infelizmente, essa realidade do ensino público superior ainda existe no nosso país e isso precisa ser combatido. E o Wilker Leão tá tentando fazer isso. Não sei se da melhor forma, não sei se do jeito certo, não sei se vai dar certo, mas até o momento, pelos que repercutiram na internet, ele foi o único que fez isso. Muito provavelmente ele vai se lascar com essa brincadeira toda em razão do nosso judiciário. O judiciário pode prejudicá-lo e muito nesse sentido, mas a gente tem que aguardar a decisão para poder chegar a alguma conclusão. Enfim, esse é um caso prático de doutrinação político-partidária de viés estritamente esquerdista dentro da universidade pública do nosso país. Isso é sem dúvida alguma. Gente, não foi suficiente, entendeu? Porque se você abaixar as calças, vai aparecer sua bunda. Mas se você abaixar a sua calça, vai aparecer a bunda. Então não teve opção. Os caras viram que eu era fraca e vieram pra cima com tudo, né? Desde esse dia eu aprendi uma lição. Se você demonstrar que você é fraco, os caras vão te moer, né? E foi o que eles fizeram. Então eles me humilharam de toda forma ali. A gravação que eu coloquei eu chorei na aula, eu admito isso. Hoje eu não choro por nada, mas naquele dia eu chorei porque eram 15 contra 1. E não eram 15, né? Eram 15 mestrandos e uma professora doutora. Contra uma pessoa desavisada. Eu fui lá e apresentei o trabalho feminista. E aí os colegas, na gravação é possível ouvir algumas coisas como, olha, eu não sei se existe alguma universidade conservadora, mas procura essa universidade e vá pra lá. Cara... Como assim? Mas essa universidade é pública, a Universidade do Estado de Santa Catarina, eu pagava impostos, meu pai pagava impostos, eu podia estar ali, eu passei naquele seletivo. Então os colegas, aí uma menina falou, olha, realmente eu admito, nós admitimos, ou seja, todos, o coletivo, que nós não vemos um conservador com bons olhos. Eu nunca citei o nome do Olavo de Carvalho na sala de aula, jamais, aliás, não falava nada, era uma muda, só ficava quieta, o que você pode ver que é muito difícil, né? E eles citaram o Olavo de Carvalho do nada, e também esse outro Olavo de Carvalho também, esse astrólogo. Tudo então, por causa dos vídeos. Eles reviraram a minha vida pessoal e despejaram aquilo naquela aula, se não me falha a memória, 23 de novembro de 2013. E aí, por fim, a professora disse que se eu concordava com o pensamento feminista, eu podia estar ali. Se eu não concordava, eu não devia estar matriculada na disciplina, na linha de pesquisa e no curso. Caramba. Se você não concorda com uma concepção ideológica determinada, você não pode fazer parte do grupo de estudantes de uma universidade pública. É uma confissão. E eu aleguei tudo isso no processo. E falei muito sobre isso. E aí tem uma discussão sobre o direito de cátedra ou não, o que eu acho que não deve ser confundido com liberdade de expressão. Sim, é aquilo que eu já expliquei pra vocês. A liberdade de cátedra não é irrestrita. Não é. O professor tem liberdade de cátedra? Tem, mas ele não pode fazer o que ele quiser, não, tá? Ele é servidor público, ele tem uma série de regras que devem ser cumpridas, e ele tem a liberdade de cátedra garantida na Constituição, mas isso não dá a ele liberdade de fazer qualquer coisa, né? Eu já expliquei isso pra vocês em vídeos anteriores. Mas, cara, é um absurdo. Se ela tem um pensamento esquerdista, ela pode estar ali. Se ela não tem um pensamento esquerdista, ela tem que ir embora? Que bagunça é essa, gente? Que loucura, loucura, loucura. Mas, enfim, o juiz, embora ele tenha acatado a minha prova documental e a prova fonográfica, os e-mails da professora, que antes de saber que eu era feminista, me mandou um e-mail elogiando, dizendo que eu era uma menina muito inteligente, que ia dar tudo certo, que com certeza o trabalho seria ótimo.
E o e-mail depois, dizendo que ela havia recebido as denúncias e que aquilo que eu defendia era complicado. Aí eu pergunto o que era complicado, ela fala que é a minha concepção antifeminista. Tudo isso documentado, inclusive um documento assinado de próprio punho pela professora, onde ela dizia que não queria mais orientar o meu trabalho acadêmico em virtude das minhas opiniões pessoais expressas fora da academia. Meu Deus. E nada disso foi substância pro doutor André despachar em meu favor, né? Ele considerou... Eu não tive prejuízo nenhum, como eu entrei com um processo na juizado especial e aleguei hipossuficiência, porque eu realmente era pobre, não tinha como pagar custas nenhum. Na verdade, no juizado especial, não tem custas, né, no primeiro grau, né? A não ser que ela venha recorrer da decisão e tudo, mas nem no primeiro grau você precisa suscitar a gratuidade da justiça e provar a hipossuficiência. A não ser que você venha recorrer. Aí sim, acredito que seja esse o caso, porque ela perdeu, né? Como eu fiz tudo isso de uma forma hipossuficiente, eu não tive prejuízo nenhum. Eu perdi o processo, o juiz não me deu razão, mas nos 2 processos seguintes eu ganhei, a professora teve que pagar não só os honorários, como também as custas do processo. Gente, é isso, né? Existe ou não doutrinação político-partidária de viés esquerdista nas faculdades públicas, né? Isso daqui deixa muito claro pra gente que ainda existe, né? E você que estuda na faculdade pública, nos cursos de humanas, faculdades federais, você vê esse tipo de situação acontecendo na sua sala de aula, eu quero muito que o campo dos comentários aqui seja usado pra esses depoimentos. Principalmente pra você que é aluno de universidade pública federal em cursos de humanas, tá? Coloca o seu relato aqui embaixo pra gente entender como que é a abrangência dessa doutrinação esquerdista nas faculdades. É muito importante todos saibam o que acontece nessas faculdades. Por quê? Porque eu, você e qualquer pessoa do povo paga pra que essa faculdade exista. Então, quem paga tem o direito de saber o que acontece ali dentro. Simples assim, tá certo? E muito obrigado pra você que esteve no vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque toda semana eu trago conteúdo jurídico pra você, e assine o sininho, tá? Pra você ser notificado sempre que houver um novo vídeo. E eu te espero na semana que vem pra gente discutir mais sobre direito, tá certo? Eu espero o seu comentário aqui embaixo e espero você no próximo vídeo. Um abraço e até lá.